Olá, Goriano, tudo bem? Hoje nós vamos abordar o tema, de sistema límbico e de sistema nervoso autônomo, com o objetivo de esclarecer, o máximo que nós conseguimos esses dois sistemas que são extremamente importantes para o conhecimento geral, e a praxis de clínica neurológica. Bom, isso aqui, essa imagem eu trouxe para mostrar para vocês a extensão desse sistema, certo? É importante que vocês entendam que, diferentemente de quando você fala sistema renal, sistema cardiovascular, sistema isso e aquilo, que são coisas focadas em uma única função, Por exemplo, coração, o cardiovascular, ele tem com o objetivo de circular sangue. O sistema renal ele tem o objetivo de excreção de líquidos, componentes tóxicos do corpo, etc. Aqui não. Aqui a gente vai ter áreas separadas, que estão conectadas com outras funções que não tem nada a ver com o sistema límbico. Cada uma delas funciona sozinha para um fim, certo? Mas que quando você junta essas áreas de maneira geral, quando você faz um apanhado geral delas, você tem um sistema que funciona basicamente para duas coisas, certo? Então veja, eu tenho giro, eu tenho estrias, eu tenho o hipocampo, giros, corpo mamilar, corpo amigdaloide. Tudo isso, são estruturas que nós vamos abordar posteriormente, especificamente desse sistema. Mas, antes de fazer qualquer correlação, vocês têm que entender que quando essas áreas do telencéfalo vão vir a se juntar com uma função, a gente consegue pontuar duas funções quando elas atuam juntos, tá? Então, o sistema límbico, apesar de a gente estar falando mais no início aqui de emoções, ele tem duas funções. A primeira delas é o processamento emocional. Não é novidade para ninguém, Então, sensibilidades de maneira geral, coisas que partem de você, o que te dá personalidade, algo que te faz atuar daquela forma em uma determinada situação, ter medo, se sentir triste, ter coragem, etc., é função das áreas integradas do sistema límbico. E em segundo local, memória. Tá? Então é isso que o sistema límbico faz. Emoção, processamento emocional e processamento de memória. Iniciando agora falando acerca do córtex, das estruturas separadas do sistema límbico, e veja, nós estamos focando em emoção, então essas estruturas estão relacionadas com o processamento emocional. Nós vamos falar inicialmente do córtex insular anterior, ou ínsula anterior. Então a gente pega aqui, o sulco central, o sulco da ínsula, e vê que tem uma parte na frente, uma parte anterior. Esse córtex insular anterior, ele tem funções, certo? Como a gente viu lá em telencéfalo. Mas aqui, como ela está no sistema límbico, nós vamos nos limitar, a falar que ela tem processamento emocional ativo. Como assim, Otávio? Processamento emocional ativo é aquele que você pensa, imagina, certo? Sem a necessidade de um objeto. Então você sente tristeza, por exemplo, você, em virtude de estar triste, você tem sensação de nojo, por exemplo, quando você pensa em alguma coisa. Então não é uma sensibilidade reativa, certo? Não é algo que sai em virtude de uma sensibilidade. Por exemplo, você viu uma coisa que te deu nojo, certo? Sensação de nojo, alguma coisa que não é boa para você. Você teve essa sensibilidade. Isso é uma reação. O processamento ativo, ele parte de você mesmo. E se você olhar nas áreas de Brodmann e nas funções dela, vocês vão ver que o córtex insular anterior, ele está responsável pelo quê? Empatia, fisionomia diferenciativa, ou seja, você identificar duas pessoas como diferentes, saber que aquela pessoa é, por exemplo, sua mãe ou seu pai. Sensação de nojo e a subjetividade emotiva, certo?
Então, é por isso que o córtex da ínsula tem um processamento ativo. Fora essas outras três, que é uma função dela, né, uma função subjetiva da ínsula, a subjetividade emotiva, que é essa coisa da emoção não ser explicável, né? Tipo, saudade. Você não consegue explicar saudade. Eu dei esse mesmo exemplo naquela aula. Mas você consegue explicar o que acontece, por exemplo, quando você é contraposto com uma situação que te causa angústia, né? Você está, por exemplo, preso dentro do elevador. É uma reação e não uma ação. Então, essa emoção, apesar de todas as emoções terem um caráter subjetivo dentro, né? Mesmo porque cada um sente uma coisa, o córtex insular anterior, ele tem essa característica de ter uma emoção que você não consegue explicar o que é, né? E acontece ativamente, sem necessidade de estar ligada a um objeto em si. Já o córtex singular anterior, veja, isso aqui é o giro do símbolo, né? Córtex singular anterior é a parte anterior dele. Esse córtex é interessante. Ele está ligado ao sentimento, né, à emoção de tristeza. E isso foi observado quando a gente fazia experimentos em animais, por exemplo, ratos, e viu que em ratos que tinham comportamentos mais reclusos, mais fora da integração social, ou seja, o que seria o equivalente nosso a transtornos psiquiátricos, né, ou neurocognitivos, referente a, por exemplo, depressão, viu que essa área estava extremamente, inexplicavelmente, na verdade, ativa, mais do que os outros. Então, se essa área é ativada, né, você processa a tristeza lá. Se você ativa ela mais do que o comum, né, como nós já falamos anteriormente, quando a gente tem esses transtornos, não é da noite para o dia. Você foi processando a tristeza naquele córtex, foi processando, você viu que a vida não ia ter por onde mais ir, como ficou tão ruim, e a partir do momento que chega nesse ponto, esse córtex está tão hiperfuncionante que, mesmo que não tenha um objeto, mesmo que não tenha um porquê de você estar triste, você está, certo? Aqui, só nessas duas áreas, a gente consegue perceber uma coisa distinta do sistema límbico. Deixa eu só anotar aqui. Quadros depressivos. Lembrem-se disso. O que acontece, por exemplo, nessas duas áreas de diferente? Tudo, né? Então, isso aqui, essas duas áreas, elas esboçam pra gente muito bem o que é o sistema límbico. Vê que o córtex da ínsula, ela tem um ponto, né? Ela tem um motivo para existir. Ela é responsável por você sentir empatia, por você diferenciar quem é cada pessoa, né? Criar uma memória na sua cabeça de quem é aquela pessoa, pela sensação de nojo e, por fim, uma função límbica, que é a subjetividade emotiva, que nós já falamos anteriormente. Então, isso aqui, né, é diferente do córtex singular anterior. Então, aqui a gente tem uma função, certo? A gente tem uma delimitação de função. Aqui não. Aqui a gente tem uma coisa extremamente subjetiva, mas que é pontual. Então, não se enganem ao achar que o sistema límbico ele é uma coisa só, né? A ínsula ela funciona para outras coisas. O giro do símbolo ele é completamente límbico. Por isso que a função dele, né, entre aspas, ela é tão subjetiva, ela é tão desconexa com as outras áreas, certo? E é uma função que, tristeza, processada ali. E você não vai encontrar outras áreas do sistema límbico, por exemplo, que processam, por exemplo, felicidade, que processam, por exemplo, coragem ou outras emoções, certo? Por quê? Porque o sistema límbico ele não tem conformidade, certo? Posteriormente, a gente vai ver esses pré-frontal dorsolateral e o óbito frontal, que, em virtude da nossa aula de telencéfalo, vocês já estão careca de saber o que essas áreas vão fazer, né? Então, córtex pré-frontal, óbito frontal, vocês precisam inicialmente dividir, né?
Você pega a face dorsolateral, sulco lateral, sulco central. Isso aqui é o nosso frontal. Beleza? O órbito frontal é aquele perto da órbita. Então, o órbito frontal é esse aqui. Certo? O dorso lateral é o mais próximo do dorso. Então, é esse aqui. Tranquilo? Dorsolate e órbito fronte. Show de bola. Lembrem-se sempre do que cada uma delas faz. Certo? O córtex pré-frontal e órbito frontal, em conjunto com o sistema límbico, ele vai fazer o processamento emocional reativo. Emoção reativa. Veja que, quando você contrapõe isso com a função telencefálica dele, é completamente diferente. O órbito frontal vai ter função telencefálica de quê? Tamponamento psíquico. Lembram? E aqui no sistema límbico, como ele tem conexões com o corpo estriado, né, e com o tálamo, então chega a sensibilidade para ele, por isso reativo, e a conexão com o corpo estriado, que faz parte do circuito motor, reage a isso. Então, por exemplo, se porventura você tem uma coisa acontecendo, ou seja, você vê um desastre, uma batida, um acidente de carro, alguma coisa do tipo, você tem instintos. Por quê? Porque o córtex pré-frontal e frontal, ele vê isso, processa com o que você já tem dentro da cabeça, né? Com as memórias que você já teve, com as emoções que você já teve nessa mesma situação e manda você fazer. Certo? É ele que controla. O tamponamento psíquico não é nada mais, nada menos do que controlar o que você faz ou não faz. E para você controlar o que você faz ou não faz, você precisa de passar por lá toda a sensibilidade e ter conexões com o corpo estriado para as ações que você tomar, né, a motricidade que você tomar com base naquela sensibilidade, não passe dos limites, né? Que você não faça as coisas que não sejam aceitáveis socialmente. Então, por isso, o pré-frontal e órbito frontal, dentro do contexto do sistema límbico, tem essa função, né, de processamento reativo das sensibilidades, né, das emoções. Ao passo que o pré-frontal dorsolateral já é igualinho, né, sem tirar nem pôr praticamente, com a área telencefálica, certo? Ele faz parte, né, desse conjunto, né? Mas se você pegar a função dele, né, o pré-frontal dorsolateral, você vai perceber que ele em si mantém a sua função, né? A função de decisão, né, de funções executivas cai muito bem para ele aqui no sistema límbico. Executivas. Caso você queira ver, né, o que é a função executiva, dá uma olhada lá no nosso primeiro material de resumo, que a gente tem um resumão, né, das funções neurocognitivas em geral, cuja, né, uma delas é as funções executivas. Então, cada um deles tem uma função. O dorso lateral é da função executiva, e se você observar, né, essa função executiva de tomada de decisão, de ponderar as coisas, ela tem uma função límbica envolvida. Então, por isso, ele faz parte do sistema límbico. E ele vai voltar quando a gente falar de memória, certo? Área septal. A área septal, ela vai ter uma composição diferenciada, certo? A área septal é essa que fica próxima aqui, ó, nessa região. Que você não sabe delimitar exatamente se a gente está falando de telencéfalo, né? Se é o final do giro do cíngulo, se é um giro frontal superior, se é de encéfalo já. É uma área meio incerta, mas que ela tem conexões com tudo, né? Ela tem conexão com a amígdala, que a gente vai falar posteriormente. Ela tem conexão com o hipocampo, com o giro do cíngulo, com o hipotálamo. E aqui
a gente vai ter uma ligação extremamente importante dessa área septal com o que a gente chama de sistema mesolímbico de recompensa, ou SMR, certo? Esse sistema, tem gente que fala, né, que essa área septal é responsável pela emoção de alegria, de prazer, mas na verdade não, né? O que acontece é que ela tem relação com esse sistema, de que como é que funciona o sistema mesolímbico de recompensa? Você precisa de uma sensibilidade para você entender o que você está fazendo. Você conecta isso pela área septal com o seu sistema límbico, para você entender a memória, né, de quando você fez essa coisa antes e relembrar as emoções que você sentiu nesse momento e obter uma resposta de alegria e prazer. E como é um sistema de recompensa, né, do sistema nervoso, que vai funcionar à base aí de dopa, aqui, né, diferentemente do que a gente tinha em outros locais, dopa, dopamina, viu, gente? Aqui, ela vai me dar uma sensação, né, positiva quando eu faço coisas que me dão essa função, né, me dão essa vontade de continuar. Como assim? Se você passa horas e horas estudando e você vai e consegue tirar uma nota boa na prova. O exemplo que todo professor dá. Estuda bastante, tira uma nota boa na prova. Você gosta daquela sensação. É uma sensação positiva, porque você foi e ativou o sistema mesolímbico de recompensa a partir da sensibilidade que chegou aqui, de olhar seu 10 na prova, certo? Escrito, e que passou por onde? Pelo hipocampo, pelo sistema límbico de maneira geral, para a gente ver quais as emoções estavam ligadas da última vez que você tirou um 10 na prova e qual vez você tirou essa nota. Então você consulta a memória, consulta a emoção, junta as duas através dessa conexão da área septal com as sensibilidades e conecta isso com o sistema mesolímbico de recompensa, dando no final, quando você ativa esse sistema, a sensação de prazer, de alegria. Chegar em casa depois de um dia ralado, deitar e assistir um Netflix, né? É por conta da área septal que você está fazendo isso. E as conexões dela com o SMR. Beleza? A abênula. A abênula, eu coloquei essa imagem aqui, mas na verdade eu deveria ter colocado outra. A abênula é essa estrutura aqui, que apesar daqui estar meio cortado, né? A gente sabe que aqui tem os colículos, certo? Pineal vai estar nessa região. Acima da pineal, a gente tem a comissura abenular, ou comissura das abênulas. Na abênula, que ela ficaria aqui, né, antes do corpo caloso, ela tem funções também. Se você observar a abênula, ela vai fazer parte lá da aula de encéfalo que a gente comentou, que ela tem função específica de controlar, né, os níveis de neurotransmissores no corpo, né? Então a abênula, ela, de novo, outra área, né, responsável por uma função fisiológica do corpo, mas que na hora de você pontuar, né, na hora de você colocar, de fato, dentro do sistema límbico para funcionar em grupo, ela toma outras funções que não aquela que a gente já estava acostumado. Então, a abênula, ela regula os níveis de dopa. Ela regula os níveis de dopa. Então, presta atenção. A abênula, ela regula esses níveis de neurotransmissores de dopamina. Quanto a dopamina necessária produzida vai estar sendo regulada ali. Se tem mais, você manda embora. Se tem menos, você pede para produzir mais. Isso é função da abênula. Mas quando você coloca ela dentro do sistema límbico, a função abenular é de quê? Ajudar, né, funcionar junto com a área septal para inibir os neurônios dopaminérgicos. Por quê? Esses neurônios, né, dopaminérgicos, que é específico da abênula, e os serotoninérgicos,
que são da serotonina, que é o hormônio que todo mundo conhece como da alegria, são hormônios que participam disso aqui, ó, do sistema mesolímbico de recompensa. Se a abênula detectar um nível excessivo de dopamina, por exemplo, em uma situação de que você não teve um resultado satisfatório, ou seja, não ativa esse sistema, ela vai o quê? Realizar uma função de inibição inibição do SMR, certo? Portanto, se ela está regulando esses níveis, caso você faça uma atividade, mas que não rendeu para você o que você esperava, você não ativa esse sistema, a abênula vai estar passando a mão aí nesses neurotransmissores da alegria e você vai manter o seu bem-estar ou então ficar mal com isso, né? Veja que duas áreas que funcionam praticamente em conjunto. Hipotálamo. Hipotálamo é uma diferenciada, certo? De maneira geral, né, pontuando para vocês o que é uma função hipotalâmica, se vocês passarem o traço, né? Isso é o subhipotalâmico. Tudo que está abaixo dele é hipotálamo, certo? Beleza. O hipotálamo, ele tem dentro dele, né, intrinsecamente, funções quanto à regulação da SNA, manifestação fisiológica da emoção, né? E uma área que, fora essas conexões dele, né, ele tem, dentro do sistema límbico, funções muito específicas. Então, olha, se ele controla o SNA, ou seja, o sistema nervoso autônomo, que nós vamos ver posteriormente, que na divisão, né, ele é o sistema nervoso visceral, ou seja, que controla a víscera, ele vai ter a função de manifestar a emoção. Como assim, Otávio? Eu manifesto a emoção gritando, ficando puto, ficando alegre. Mas cada uma dessas emoções, elas têm uma resposta. Por exemplo, pensa quando você fica extremamente irritado. Tem gente que fica irritado ou com vergonha e a cara, né, por ser muito fototipo 1 de Fitzpatrick, né, também conhecido como branco, ele fica todo vermelho. E essa hiperemia, ela é causada pelo quê? Por vasodilatação local, né, que é uma função do sistema nervoso autônomo. Ele vai direcionar mais sangue para aquela localidade. Quando você tem uma emoção de medo, por exemplo, você tem a ativação do sistema nervoso autônomo, que vai te dar taquicardia, que vai te dar tentativa, né, de respirar mais rápido, podendo desencadear crises, né, quanto a isso, de perda de oxigenação, de tentativa de respirar e não consegue, né, hiperventilação. Tudo isso é uma função autonômica, porque é uma função de víscera, né? Pulmão é víscera, fígado é víscera, intestino é víscera. Tem gente que não pode ver, não tem medo, né? Não pode ver um cachorro na rua, que para quem tem medo de cachorro, ou não pode ser contraposto, né, em uma ocasião. Alguém não pode falar que ela está errada, que ela já fica toda com medo. E aí libera o intestino. Por quê? Conexão do sistema nervoso autônomo, da caganeira, certo? Então, o hipotálamo, por conta dessa conexão dele, ele vai ter uma importância, né, nessa manifestação da emoção. Mas, de maneira geral, o hipotálamo em si, ele está extremamente ligado a várias outras funções, né? Então, ele tem estruturas, né, partes, núcleos, como dá para ver aqui, ele tem vários núcleos, né? E outras coisas que estão fora do hipotálamo, mas que ajudam ele a fazer a sua função. Então, especificamente, né, fora essa conexão com o sistema nervoso autônomo, a gente pode pontuar basicamente, né, 4 funções para o hipotálamo. A primeira delas é a função cardíaca. O hipotálamo, ele tem especificamente nas áreas lateral e posterior e na área pré-óptica, né? A área lateral e a área posterior do hipotálamo,
elas vão fazer lá no coração um aumento de inotropismo e cronotropismo, ou seja, eu pego o coração, bato mais rápido e mais forte. E quando eu faço isso, por conta da função cardíaca e a ativação da área lateral e posterior do hipotálamo, eu resulto numa elevação de PA. Então, minha pressão arterial sobe em virtude de um controle hipotalâmico. A mesma coisa acontece quando eu ativo uma área do hipotálamo que chama pré-óptica. Por que pré-óptica? Porque ela está atrás, certo? Ela se encontra atrás do quiasma. Então, quando vocês ouvirem supraóptico, acima do quiasma, pré-óptico é que está atrás, né, do quiasma. Tudo isso, né, em conjunto, essa área pré-óptica, ligando no hipotálamo e ligando no coração, vai realizar uma redução no inotropismo e cronotropismo. Reduz a força de batimento, reduz o número de batimentos, logo você faz uma depressão de PA. Então a função cardíaca dele é importante. Então veja, ele não funciona só, né? O hipotálamo ele não vai, acho que eu vou diminuir, acho que eu vou subir a pressão, certo? Ele não funciona sozinho. O hipotálamo, como a gente já falou anteriormente, ele tem uma alta conectividade, né? As sensibilidades, as vias aferentes, elas estão sempre chegando aqui. Então ela chega com estímulos de quem que vocês viram lá em cardio? Quimiorreceptores e barorreceptores, né? Estão ali na carótida e na aorta, vasos que passa sangue com a característica mais limpa de todas, né? Porque é justamente os primeiros ramos arteriais que estão saindo, me falando o quê? Concentração de CO2 e O2, né? De gás carbônico e de oxigênio, no caso dos quimiorreceptores, falando, ó, tem pouco oxigênio e muita gás carbônico, logo eu tenho que respirar mais, tenho que bater mais esse coração, certo? E os barorreceptores, fazendo uma transdução, né, vendo diretamente o que precisa para resolver o problema. Ah, minha pressão está baixa? Vamos lá ativar a área lateral e posterior do hipotálamo para elevar essa pressão. Ah, minha pressão está alta? Vamos ativar a pré-óptica para reduzir essa PA, certo? Então, esta função cardíaca é intrinsecamente ligada ao hipotálamo. Logo depois, a gente tem uma função térmica. Não que ele conserve temperatura, né? Igual seu copo Stanley. Ele tem uma função de controle térmico, né? O próprio hipotálamo, dentro dos núcleos dele, né? Ele tem neurônios que são termorreceptores. Lá dentro, termorreceptores que recebem energia térmica, né? Ou calor. Então, eles são capazes de verificar qual a temperatura que o sangue que está circulando pelo hipotálamo tem e sensibilizar, de novo, a área pré-óptica. Veja que a área pré-óptica é extremamente importante, né? Para controlar a baixa e a alta de temperatura, respectivamente quem? Hipo e hipertermias. Então, tem substâncias, né, dentro desse quesito, como, por exemplo, a prostaglandina E2, que é uma substância produzida em condições de inflamação, que é capaz de ir no hipotálamo e inibir esses termorreceptores. E a partir desse momento, ele não faz nada, certo? Ele não faz nada para regular a temperatura. E daí tem a gênese de quê? Febre. Então, processo infeccioso, por exemplo, inflamação, bateu, sei lá, teve um acidente de moto, teve uma inflamação generalizada, queimou na febre. Por quê? Porque a prostaglandina E2, que foi produzida nesse processo inflamatório, vai lá no hipotálamo, impedir com que esse termorreceptor entenda o que está acontecendo, né? Impedindo que a área pré-óptica funcione para baixar essa temperatura. A mesma coisa acontece ao contrário. Se essa pessoa ela tem um desvio, né, desse set point, essa é uma palavra importante aqui, set point, que é o ponto de checagem, né, o ponto importante para a temperatura corporal. Quando o set point é atingido, eu reduzo ou aumento a temperatura, certo? Meu set point de mínimo bateu, então tem que aumentar. Meu set point de máximo bateu, então tem que diminuir.
Caso essa pessoa que tem problema nos termorreceptores e na área pré-óptica do hipotálamo, o set point dela é inexistente. Então ela vai para uma área de baixa temperatura, ela vai morrer de hipotermia rapidinho. Porque ela não tem o mecanismo de aumento de metabolismo basal, por exemplo. Certo? Outra função hipotalâmica seria a regulação hídrica, que também tem correlação íntima, né, com a temperatura. Então, essa regulação hídrica é lá no hipotálamo que eu tenho duas coisas, né? Primeiro de tudo, o centro da sede está localizado no hipotálamo. Ele regula a sensação de sede. Então, quando você está começando a desidratar, você tem sintomas de desidratação. Boca seca, vontade de beber água, né? Tudo isso são sintomas de desidratação. E lá no hipotálamo, eu vou ter um centro específico, um núcleo específico para isso. Da mesma forma que lá no núcleo supraóptico, que é esse acima do quiasma, no núcleo supraóptico, eu tenho o centro regulador da excreção de água. Então, nesse núcleo supraóptico, quando eu bebo, por exemplo, álcool, é lá no núcleo supraóptico que eu vou inibir o controle da excreção de água e eu começo a urinar igual um cavalo, certo? Eu dependo do hipotálamo para essa regulação hídrica. Da mesma forma que quando eu tenho um excesso de íons, né, isso vai passar lá pelo núcleo supraóptico, hipotalâmico, e falar, putz, precisa excretar. Ou então tem uma pressão baixa, o núcleo supraóptico vai falar, tem que reter líquido dentro desse cara para ter mais sangue correndo, ter mais plasma, para ele não baixar a pressão. Ele inibe o núcleo supraóptico e impede a excreção. Certo? Regulação hídrica. E por fim, regulação nutricional. Então veja que água e comida é uma realidade para o hipotálamo. É aqui na área do hipotálamo chamada área hipotalâmica lateral, né? Lá é onde eu vou ter a gênese da sensação de fome, né? Na área hipotalâmica lateral. E no núcleo ventromedial hipotalâmico, eu vou ter lá a localidade que é responsável pela sensação de saciedade. Então, o mecanismo, né, por trás desse jogo de fome e saciedade também é uma função hipotalâmica. Uma pessoa obesa, por exemplo, ela perde as vias, né, da leptina, da gastrina, que vão ser responsáveis por quê? Por ir lá no hipotálamo e fazer, né, por exemplo, a grelina, a própria leptina, fazerem essa função de ligar, né, o núcleo ventromedial para dar a sensação de saciedade. Então, a pessoa ela não completa, né, entre aspas, ela não termina a refeição. Ela está sempre com fome, sempre sem a sensação de estar cheio, né? E por isso o hipotálamo ele é extremamente importante. Outra estrutura, né, dentro dessas que é importante para a gente observar seria a amígdala, né? A amígdala ela é basicamente a estrutura mais importante de todas quando a gente fala de sistema límbico. Por que isso? É lá que eu vou controlar os outros, certo? Então veja onde ela se localiza, isso é importante. Eu tenho duas amígdalas, certo? E elas estão, em uma relação íntima com o fórnix. Se vocês lembrarem, é o fórnix que faz a distribuição das informações do sistema límbico de uma região para outra, né? E justamente por essa conexão íntima com a fórnix que a gente vai conseguir usar a amígdala a nosso favor para controlar, processar com maior facilidade e rapidez os estímulos de emoção, certo? A amígdala, se você observar, ela está dentro do temporal, do lobo temporal. Mais especificamente, né, se fosse para você localizar ela, apesar de não fazer parte do lobo temporal, ela está ali, né, encostada nele, mas encostada na região do lobo temporal médio. Tranquilo?
Mas a localidade é o que menos importa, né? O que importa é você saberem que ela é dividida basicamente em 3 grupos, né? Então, a divisão tecidual dela, né, de células específicas, ela gira em torno de 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo córtico-medial. O grupo córtico-medial, ele está relacionado com a relação de agressão ou agressividade e defesa. Então, você ativa o córtico medial quando você precisa de reagir com agressividade para defender o próprio organismo. Tá? Estando relacionada também com o comportamento sexual. Veja que, quando tem o grupo córtico-medial em voga, o mais básico, né, a sensação mais íntima do ser humano, ela é ativada, que é a agressão, né, e o comportamento sexual. Qual que é o negócio, então? Lembra lá que eu falei para vocês que o córtex pré-frontal e frontal é responsável pelo tamponamento, certo? Lembra lá da síndrome de Clever-Bussy, que eu falei com vocês, que é uma lesão que pega esse lobo, que faz uma desconexão? É exatamente isso. Se você pesquisar no Google e ver lá síndrome de Clever-Bussy, ele vai falar para você que é uma lesão no temporal. Certo? Se você parar para pensar, não faz sentido. Uma lesão no lobo temporal, ela daria perda de audição, daria perda de gosto, né? Hipogeusia, tudo isso. Mas o problema é que ela bate na amígdala. E se não bate na amígdala, né, por exemplo, numa lesão traumática, ela lesa a conexão que a amígdala tem com o óbito frontal pré-frontal. Qual que é o negócio? Lá eu vou perder a função dessas duas áreas, eu perco o tamponamento psíquico e eu excito a amígdala, exatamente no grupo córtico-medial. Então, em virtude de lá na amígdala, nesse grupo córtico-medial, ter um excesso de receptores para os hormônios sexuais, especialmente a testosterona, é justamente por isso que ela tem relação com o comportamento sexual. Quando eu tenho a hiperatividade desse grupo córtico-medial, a pessoa ela vai querer ter comportamentos mais agressivos e mais libidinosos. Associada à ausência de tamponamento psíquico pela lesão límbica, né, do pré-frontal óbito frontal, a pessoa começa a ter Clever-Bussy. Ela não consegue controlar as coisas que ela está fazendo. Ela só tem vontade, hiperexcita e faz. Certo? Outro grupo é o grupo basolateral. Então veja, aqui, se você fosse separar a amígdala, né? Mesmo que é um trenzinho pequeno, um carocinho de feijão. Se você fosse separar, o córtico medial é o que está em cima e no meio. O basolateral é o que está dos lados e embaixo. Certo? Pelo próprio nome. A maioria, né, das aferências que esse grupo basolateral faz é com áreas de processamento de informação, ou seja, áreas terciárias. Qual que é o negócio, então? Se o processamento funciona nessas áreas terciárias, já vai chegar nesse grupo amigdalar uma sensibilidade já compreendida, certo? E o que isso tem a ver com a função? Né? A funcionalidade dessa área basolateral, ela está relacionada com a sensação de medo e com a fuga, o reflexo de fuga. É aqui que entra o que eu falei anteriormente na aula de telencéfalo acerca do reflexo de emergência de Cannon, certo? Cannon igualzinho escreve canhão em inglês ou a câmera, viu? Cannon, a câmera fotográfica. Esse reflexo de emergência de Cannon, a partir da função da amígdala, né, é aí que eu vou
pensar ou realizar a ação de rachar fora de um lugar, ou então caindo na porrada com uma pessoa que vem me fazer mal, certo? Então, uma lesão de grupo basolateral, né, me daria o quê? A perda da sensação de medo. Então, na síndrome de Clover-Buss também, como é uma lesão de temporal, uma lesão de amígdala, a pessoa perde o reflexo de emergência de Cannon. Então tem histórias, né? O próprio Phineas Gage, que eu falei com vocês, mandei historinha lá no grupo. Esse próprio cara tem histórias dele de apanhar a cobra na mão, da cobra morder ele parar no hospital, mas ele não tem medo de nada, ele fazia até de novo, né? Então ele perde esse reflexo, ele perde a sensação de ter medo das coisas, né? Então isso é um diferencial desse grupo. E por fim, né, o último grupo é o grupo central. De longe, o mais sem graça deles, né? Esse é o grupo que vai enviar as referências da amígdala. Então aqui, nesses outros, no córtico medial, eu chego com a referência aqui, lá na amígdala, no grupo córtico medial, processo para gerar um impulso para o que? Agressão ou defesa do próprio e comportamento sexual. Eu chego com a aferência aqui no basolateral para eu ter uma reação de medo ou de fuga com base no reflexo de emergência de Cannon, certo? Já o grupo central, como o próprio nome diz, ele está no centro, ele pega as aferências que esses dois grupos mandam para ele, já processado, certo? E ele envia isso como uma eferência. Para quem? Para o corpo estriado, para as outras áreas de processamento do sistema límbico, certo? A amígdala ela dá um norte. Ó, chegou a sensibilidade aqui, que um brother tá vindo ali armado, nós vamos ter que rachar fora daqui, certo? Então ela vai mandar isso para onde, né? Para o corpo estriado, ativar as vias do circuito motor, ativar os tratos motores descendentes para eu rachar fora, para eu correr, certo? Então ela usa das outras duas áreas que fazem de fato processamento emocional para montar uma referência, né? Então ela vai mandar os pulsos às demais áreas, né, os demais grupos das estruturas do sistema límbico e do telencéfalo em geral, certo? Outra coisa que é importante também vocês terem noção é acerca das conexões que a amígdala faz, né? Eu tenho basicamente duas conexões, e são as vias aferentes, né? Tudo que chega e tudo que sai. Tudo que chega na amígdala vem da onde? Basicamente, áreas secundárias corticais. Então, eu vou colocar aqui córtex secundário. Por quê? O córtex secundário é quem já está interpretado, né? Eu não peguei a sensibilidade direta. Eu precisei interpretar essa sensibilidade para mandar para a amígdala. Então, não faz sentido, certo? Eu mandar para a amígdala uma coisa que ela precisa interpretar, fazer a função de outra área, né, para poder usar. Então, eu já chego aqui com o conteúdo processado. E na eferente, também chamada de via amigdalófuga, que é aquela que foge da amígdala, eu tenho duas linhas. A primeira é a amigdalófuga dorsal e uma amigdalófuga ventral. A via eferente dorsal, ela vai para as demais estruturas do sistema límbico. Lembra lá que eu falei que o que for processado na amígdala vai passar pelo aval, né, entre aspas, vai retornar às outras estruturas do sistema límbico para eu ver o que eu sinto ou o que eu lembro disso, do que foi decidido na amígdala. Pois é, por isso que ela é uma reguladora, né, basicamente dessas funcionalidades do sistema límbico. Ela vai montar um planejamento,
né, algo a fazer, e mandar para o próprio sistema límbico. Falar, não, realmente, se eu tivesse nessa situação, eu ficaria triste. E aí vai mandar lá para a área do símbolo anterior, né, responsável pela tristeza. Ou outra emoção para outro local. Já o ventral, ele vai retornar para onde? Tálamo, hipotálamo e o próprio córtex. Nessa ventral é onde eu vou ter a efetividade, né? As eferências da amígdala, quem faz é basicamente o grupo central, certo? Os núcleos centrais. A eferência da amígdala ventral, ela é basicamente quem realiza a função da amígdala. Ela efetua a emoção. Então, se eu preciso de uma resposta de luta ou fuga, eu vou mandar para o hipotálamo, que controla o sistema nervoso simpático, e eu tenho uma reação de luta ou fuga, com base no reflexo de emergência de Cannon. Ah, eu pus minha mão numa estrutura quente, né? Por arco reflexo eu tirei. Aí eu olhei para minha mão, verifiquei que, nossa, queimou demais, né? Tá muito ruim. Vou processar isso pelo sistema límbico, né? A amígdala vai fazer essa situação de entender, de planejar o que fazer a partir daquela emoção. Vai mandar para o tálamo, e o tálamo vai mandar para o córtex se resolver, né, a partir do que, eu vou passar uma pomada, eu vou pôr um algodão com álcool, eu vou fazer alguma coisa, e a partir dessa conexão ele vai realizar a ação, certo? Por quê? Quem tem eferência, né, quem manda para o corpo é o córtex, quem controla a emoção é o tálamo, né? Quem controla a sensibilidade, perdão, é o tálamo, e quem controla o sistema nervoso autônomo é o hipotálamo. Então, se a amígdala se comunica com os três, ela basicamente controla, né? Pega a emoção sentida e manda ser realizada. É uma efetuação, é uma eferência. Beleza? E isso aqui é para vocês terem uma noção, na verdade, da organização disso, né? Ó a amígdala aqui. Ó a relação íntima que ela tem, com as áreas que eu necessito, certo? Então, o sistema límbico, giro cíngulo, giro subcaloso, córtex orbitofrontal, o sistema límbico, apesar dele estar distribuído no encéfalo como um todo, ele é bem concentrado na área central, certo? Se você lesar o sistema límbico, você está lascado. Você vai perder a personalidade, você vai perder quem você é. Então, nada mais justo que ele ser o mais protegido, o mais central de todos dentro da cavidade craniana. Certo? E agora nós vamos entender a ação do sistema límbico para classificar ele quanto às memórias, certo? Eu gosto de iniciar falando um pouco mais acerca das memórias em si, certo? Então, a gente tem uma classificação de memória em 3 tipos, né? O primeiro deles é a memória operacional, também chamada de memória de curtíssimo prazo. Essa memória de curtíssimo prazo ou operacional, ela tem uma meia-vida, né? Ela dura pouquíssimos minutos, né? Tem gente que tem algumas literaturas que falam 5 minutos, tem literaturas que falam menos, mas o que interessa é ela durar pouquíssimo, certo? Ela serve para a gente dar uma sequência lógica ao que a gente estava raciocinando. Então, por exemplo, ela é envolvida quando a gente pensa para responder alguém num diálogo, certo? Então, a pessoa fala, como você está? Você vai entender que ela falou, processar a memória operacional, tô bem, certo? Então, ela é de curtíssimo prazo. Ela está envolvida com a área telencefálica, ou a área do sistema límbico, de maneira geral, com o córtex pré-frontal. E mais especificamente o dorso lateral, certo? Porque ele dá função executiva. Lá eu armazeno temporariamente esse conteúdo, certo? E é exatamente essa área pré-frontal dorso-lateral, como ela tem função
executiva, tomada de decisão, memória operacional, seletividade de memória, é lá que eu vou determinar o que eu posso esquecer ou o que eu posso lembrar. Pessoas que têm dificuldade, né, por exemplo, de estudo e etc., não que seja uma disfunção, tá? Mas essa memória, né, o pré-frontal dorsolateral envolvido, por dar dificuldade, né, dificultar o processo das funções executivas, tá? Então, o córtex pré-frontal dorsolateral tem essa característica. Ele pega aquela fofoca, aquela coisa pequena que você teve no diálogo, exclui, determina que ela pode ser esquecida, mas o conteúdo que você estudou e que ralou para saber, ela determina que esse conteúdo vai ser lembrado. Então, a partir disso, ele se mantém, né, e prossegue para a próxima memória, que é a de curta duração. Essa de curta duração, ela estipula-se, né, que ela dura de 3 horas a 6 horas. E que ela tem uma maior duração que a operacional, mas essa aqui ela ainda tem a capacidade de ser esquecida, certo? Isso é aquela clássica coisa que você estuda, madruga para estudar, tutoria, chega na tutoria de manhã, fala, mas esquece depois para a prova, né? E a gente tá aqui para ajudar vocês nisso, né? A não esquecer. E ela vai estar relacionada com duas estruturas límbicas, que é o córtex entorrinal e um que vocês vão escutar com frequência, que é o hipocampo, que eu vou mostrar para vocês onde fica. O córtex entorrinal, ele é uma porta de entrada para o hipocampo, tá? Então, ele não tem função nenhuma a não ser direcionar os impulsos nervosos para o hipocampo. E a partir do momento que eu passo com essa memória de curta duração pelo córtex entorrinal e para o hipocampo, eu vou tornar ela uma memória de longa duração, para eu lembrar ela por tempo indeterminado, certo? E esse processo, ele dura de 3 a 6 horas. O córtex entorrinal, não colocando mais comida no prato que vocês conseguem comer, mas é o córtex entorrinal que tem um envolvimento grande quando a gente fala de doença de Alzheimer, certo? A deposição de estruturas, né, de substâncias, né, no caso, os corpos, né, beta-amiloides do Alzheimer, eles vão estar sendo depositados aqui, impedindo com que a porta, né, fechando basicamente, cobrindo a porta que vai dar origem a novas memórias, que é o hipocampo. Então, por isso que a pessoa que tem Alzheimer, pela deposição de beta-amiloide, que é uma proteína, né, pela deposição de proteína, no córtex entorrinal, eu tampo a porta e a pessoa cursa com a amnésia de curto prazo, né? Uma amnésia anterógrada, que é quando eu perco, né, as memórias do que eu acabei de fazer. Minha memória operacional ou de curta duração não vira uma memória de longa. Então, eu esqueço objetos com frequência, eu perco a noção de que eu falei uma coisa para uma pessoa e pergunto logo depois, por conta do córtex entorrinal. Tranquilo? E por fim, a memória de longa duração, ela é aquela que dura mais de 6 horas, tá? Obrigatoriamente mais de 6 horas. Então, ela é um conhecimento, né? Ela é uma coisa que você sabe. Ela não tem um tempo limite, né? É por tempo indeterminado até você ter que lembrar de uma coisa mais importante. E ela está relacionada com o córtex associativo terciário. Tudo o que não é primário e secundário tem capacidade de guardar memória, certo? Todo o córtex terciário. Processei essa memória no hipocampo, eu levo essa memória até as áreas de associação cortical.
certo? Então agora a gente vai entrar nessas estruturas especificamente, né? A primeira delas é o hipocampo. Olha o hipocampo aí, ó. O hipocampo, ele é uma grande estrutura, certo? Ele parece como se fosse uma parte do fônix, só que não é. O fônix, ele é uma estrutura aderida ao hipocampo. O hipocampo, ele tem a função, né, interessante dele, juntamente com o córtex entorrinal, que é a porta de entrada, né, que ele leva aferências de associação e projeção para o hipotálamo para consolidar a memória. Ele pede permissão, né? Ele conecta com a amígdala também, e a amígdala ela é uma estrutura límbica, né? Emotiva, da emoção, e eu consigo dar o caráter emocional para a memória. Então, quando ele passa pelo hipocampo, eu faço uma conexão com o hipotálamo, certo? Para eu perceber a sensibilidade, perceber o que eu estou querendo tornar uma memória, né? Entenda a sensibilidade com escutar alguém falando, tipo essa aula, ver um resumo, ler uma notícia de jornal, por isso que ele se conecta com o hipotálamo. A partir dessa conexão com o hipotálamo, ele panha, né? O hipotálamo se torna uma aferência para o hipocampo. E, a partir disso, entra pelo córtex entorrinal, cai no hipocampo. Quando ele cai no hipocampo, chega outras aferências, só que dessa vez da amígdala, para conferir o caráter emocional. Então, por isso que eu tenho boas memórias, né? Reforça o caráter de prazer dessas memórias, ou más memórias. Porque o hipocampo, que é quem consolida memória, no córtex terciário, tem conexões amigdalares, certo? Que é quem processa a emoção de maneira geral. O giro denteado, que aproveitando essa imagem, né? É essa estrutura aqui, vou mudar de cor, essa estrutura. O giro denteado, que tem dentinhos, ó. Nossa Senhora. O giro denteado, ele tem uma função muito específica. Ele caracteriza a temporalidade. Ele caracteriza a temporalidade das memórias. Então, é por conta dele que eu consigo organizar as memórias em ordem cronológica. Então, se eu tenho um giro denteado funcionante, eu tenho cronologia ao contar as coisas, ao lembrar das coisas. Ah, não. Eu lembro que com 5 anos eu fiz isso. Por que é com 5 anos? Porque com 4 eu não conseguia fazer isso. Certo? Otávio, eu não lembro de nada, né? Eu não lembro de nada. Mas você tem respostas, né? Você tem memórias pontuais, né? Por exemplo, você lembra de uma vez que você foi com seus pais em um parque, um pesque-pague, fez isso, comeu uma muqueca, alguma coisa do tipo, certo? E isso você tem noção de que aconteceu há muito tempo por conta do giro denteado, certo? Córtex para-hipocampal. É uma estrutura também muito específica. É essa estrutura aqui. Ela está posterior, né, ao giro occipitotemporal medial, né? Isso é o occipitotemporal medial. A partir do momento que ele vai se aproximando do tronco encefálico, ele se torna giro para-hipocampal. E futuramente ele vai virar uncus. O giro para-hipocampal, ele tem relação com o que a gente chama de aprendizagem visual. Certo? É aqui que você vai abstrair informações novas, né? A partir da primeira vez que você vê aquele conteúdo. Então, o primeiro contato que você tem com novas informações, quem vai mediar isso para formar memória é o córtex para-hipocampal. Que, pelo próprio nome, para-hipocampo, ele está ao lado do hipocampo, certo? Então, ele passa pelo para-hipocampal para entender o que está acontecendo no hipocampo, né? E, visualmente, quando você enxerga aquela estrutura,
você consegue abstrair isso. É isso, né? Esse córtex parahipocampal que está relacionado com o que as pessoas falam frequentemente, inclusive, de memória fotográfica. Certo? Córtex terciário associativo é basicamente tudo, né, que não é primário nem secundário. Córtex terciário tem essa relação com o armazenamento da memória, como se fosse gavetinha mesmo, sabe? Arquivo, né? Aquelas caixas de metal, geralmente cinza ou azul, uma cor bem bosta mesmo, uma cor bem pastel. E você pega uma gaveta, puxa e lá dentro tem um bocado de papelinho. Funciona dessa mesma forma. Você precisa retornar as memórias que você tem quando você aprendeu função logarítmica em matemática. Você vai lá na área do córtex responsável por guardar as informações matemáticas da sua vida, certo? Isso é função do córtex terciário associativo. O giro singular posterior, veja que antes nós falamos do anterior, e agora a gente está falando do posterior. Então você pega o giro do símbolo, divide, e essa área do giro do símbolo posterior, ela é importante porque ela pega informações do corpo mamilar e integra no tálamo, certo? Otávio não entendi nada. Lembra que a área do cíngulo posterior, o giro do cíngulo na parte posterior, ele é responsável por fechar o circuito de Papez. Nossa, não entendi nada, Otávio. Vamos lá. Lembra da Fornix? Ó a organização do Fornix. Tá vendo que ele tem uma abertura? Vamos falar bem simples mesmo. Tá vendo que ele tem um buraco? Aqui, ó. Quem fecha esse terminal é o giro do cíngulo posterior. Porque o giro do cíngulo, ele vem até aqui, na parte posterior dele, ele roda e tem a parte anterior dele ali. O giro do cíngulo fecha esse circuito. Por quê? O que é o circuito de Papez? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. O circuito de Papez é basicamente uma forma, né, um modo meio das áreas do sistema límbico interagirem e trocarem informação entre elas. Certo? Eu já falei para vocês que tem inúmeras estruturas do sistema límbico, mas quem integra todas, quem faz a conexão é o circuito de Papez. Olha essa imagem do Ângelo, mostrando lá, ó, o anterior, ele manda um impulso que corre pelo giro do cíngulo posterior, que cai aqui para o parahipocampal, que sobe pelo hipocampo, vai para a fornis lá nos corpos mamilares e constitui memória no córtex terciário. Tá vendo? O circuito de Papez é ele que permite a gente, e esse processo de formação da memória que nós vamos falar posteriormente, é ele, né, o circuito de Papez que permite a gente entender o motivo dessas áreas estarem, muito próximas e 2, em interligação entre si, certo? Todos eles trabalham basicamente em conjunto. E, de novo, para a gente exemplificar esse conceito, o processo de formação da memória é excelente. Lembra lá, a memória operacional, eu falei com vocês que ela tem gênese onde? Pré-frontal. Certo? No pré-frontal. E fica lá por curto tempo. Ela segue para virar uma memória de curta duração, que vai estar onde? Ela passa do pré-frontal e vai para o córtex entorrinal. E, posteriormente, ela vai para o hipocampo. Então, nesse processo, eu passei do pré-frontal, fui para o córtex entorrinal e para o hipocampo para virar memória de curta duração. Certo? É nesse momento, nesse instante,
que a gente vai ter um fenômeno denominado, né, plasticidade sináptica. Otávio, o que é isso? Plasticidade sináptica é a capacidade que o seu córtex pré-frontal tem de criar novos neurônios. Exatamente. Como é que você lembra como é que você aprende uma coisa nova? Você cria novos neurônios, certo? À medida que cada novo neurônio é feito, ele vai estar atrelado, ele vai estar ligado para sempre, obviamente, se você lembrar, né? Se for uma coisa que não vale a pena você lembrar e seu córtex pré-frontal falar que não vale a pena, você mata aquele neurônio e acaba. Caso seja digno de nota, né? Caso seja digno de lembrar, eu faço um novo neurônio no pré-frontal, passo a comunicação desse neurônio para o córtex entorrinal, que manda para o hipocampo, certo? E por fim, para ela virar uma memória de longa duração, eu preciso da conexão dela com quem? Com o córtex terciário. E a partir dessa ligação, ó, que eu passo do hipocampo para o córtex, eu degenero aquele novo neurônio que surgiu. Então, é com base nessa plasticidade sináptica que eu sou capaz de aprender coisas novas. O problema é que você só tem plasticidade sináptica até os 30 anos de idade. Em média, né? Tem um pessoal aí que tem menos. O uso de drogas recreativas tipo maconha também reduz isso, além de reduzir o córtex terciário. Mas isso quer dizer que o quê? Você tem plasticidade sináptica até os 30 anos. Isso significa que se caso, após os 30 anos, você queira aprender algo novo, você tem que esquecer algo velho. Porque eu não faço novos neurônios. Meus neurônios eles vão gradativamente perdendo a capacidade de aprender. Por isso que as pessoas falam que é mais fácil você aprender um novo idioma, se adaptar melhor a isso, quando você é novo. Né? Quando você sempre tem contato com esse idioma, desde os 8, né, 10, 12 anos, a partir do momento em que você entra para aprender. Conforme o tempo passa, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de aprender. Então, se vocês querem um conselho, estudem e aprendam tudo que vocês querem até os 30 anos, certo? Porque aí vocês vão ter, mesmo que você não queira aprender, na verdade, né? Aprenda. Porque você vai criar mais espaço, né? Você vai estar aumentando a carga do HD, né? Do seu disco rígido que tem para gravar coisa, certo? Não contentem-se com a ignorância. Mas saindo do tema muito conceitual, vamos falar então de sistema nervoso autônomo, né? De coisas que você não precisa pensar para acontecer. Como eu já falei anteriormente, a gente tem o sistema nervoso e a gente tem essa divisão funcional do sistema nervoso. Lembra lá que a gente tem uma divisão morfológica, né? Que é do sistema nervoso segmentado e suprassegmentado. O segmentado é tudo aquilo que se divide em segmentos, em camadas, em pedaços, por exemplo, medula e tronco cefálico. Quando eu falo de diencéfalo e telencéfalo, a gente já está falando de suprassegmentar na morfológica. Na funcional, eu vou dividir em duas coisas, somático e visceral. Somático, soma, corpo, certo? Então, é tudo aquilo que controla o corpo em si. O corpo, entenda, músculos, sensibilidade geral, pensamento, certo? E a gente divide esse somático em aferente e eferente. É isso que a gente entende, que a gente estuda, na verdade, na maioria da parte das vezes que a gente vê sistema nervoso. Por exemplo, o sistema somático eferente são nervos espinhais. O aferente são os nervos espinhais que vão virar tratos sensitivos ascendentes, né? E o eferente é o quê? Os córtex motores, os tratos motores descendentes e a parte motora dos nervos espinhais, certo? Já o visceral está no nome, é víscera, não é corpo mais. A parte aferente funciona pelos próprios nervos espinhais, certo?
nervos específicos que vão carregar a sensibilidade para o sistema nervoso central na medula. E a parte eferente é quem leva informação ou quem leva estímulos para as vísceras. E é exatamente esse cara que nós vamos contabilizar como sistema nervoso autônomo, certo? Aquilo que controla o componente visceral eferente do sistema nervoso. Beleza? Isso é sistema nervoso autônomo. A gente consegue compreender, né, que o sistema nervoso autônomo ele é tudo aquilo que faz uma efetuação, ou seja, um caráter motor, de caráter involuntário, ou seja, sem se precisar se esforçar para fazer aquilo, né? E quem você menos precisa esforçar para fazer? Os órgãos internos, né? Esse sistema nervoso também tem o nome a resposta dele, né? Tem o nome de reflexo visceral. Quando ele atua, pode ser chamado de reflexo visceral ou de resposta subconsciente. Porque é algo que você faz de acordo com os padrões estabelecidos, né? Então, não adianta eu inundar o sistema nervoso somático com um impulso, sendo que eu posso basicamente criar uma divisão do sistema nervoso que faz as coisas sem eu precisar pensar. São muitas vísceras. Você não controla. Você controla se você prestar atenção, mas você não controla sem foco sua respiração. Você não controla de jeito nenhum seus batimentos cardíacos. Você não controla a motilidade do seu trato gastrointestinal. E se o somático tivesse que fazer isso tudo, além de você ter que pensar para isso acontecer, você teria uma sobrecarga desse sistema, certo? Porque estaria o tempo todo tendo que fazer isso. O sistema nervoso autônomo ele se divide em dois componentes, certo? O sistema nervoso simpático, que é aquele responsável pelos fenômenos de luta ou fuga. Eu acho que todo mundo já escutou isso uma vez na vida. Esse sistema, né, de forma... Esse mnemônico, né, essa analogia de luta ou fuga, foi feita para a gente ilustrar, para ilustrar o que ele faz, né? O padrão de inervação desse tipo é esse aqui, ó. A gente tem fibras que, obviamente, vão sair da medula, certo? E eles vão correr até um tronco, né? Até um gânglio paravertebral. Ou seja, gânglio é um acúmulo de massa cinzenta fora do sistema nervoso central e paravertebral é aquele que está ao lado da vértebra, certo? Por isso que ele está representado do ladinho da medula aqui. E a partir daí, isso é um primeiro neurônio. E a partir daí, um segundo neurônio vai carregar essa resposta motora até o órgão. Lembra, paravertebral é do lado da vértebra. Então a gente tem um padrão de que um neurônio, né, o primeiro neurônio, ele é pré-ganglionar, ou seja, antes do gânglio, e ele tem uma extensão curta. Ele tem um tamanho pequeno, porque ele só vai da onde? Da medula para o gânglio paravertebral. E o segundo neurônio é quem acompanha esse sistema nervoso simpático até o local de inervação, certo? Isso aí, quando eu junto um gânglio no outro, né? Um gânglio, 2 gânglios, 3 gânglios, 4 gânglios. Quando eu junto um gânglio no outro, eu formo isso aqui, ó. Sistema nervoso simpático. Ele tem uma estrutura denominada tronco paravertebral, certo? Ou tronco simpático. Fica ao lado das vértebras. O diferencial desse sistema é que ele tem uma origem tóraco-lombar, certo? O sistema nervoso simpático, os gânglios dele estão dispostos tóraco-lombar. Ele não tem cervical, certo? Apesar de vocês observarem esse aqui. Esse não é uma parte, né, do sistema nervoso simpático específico. Ele é tóraco-lombar. Então, ele inicia na torácica e ele termina na lombar, junto com a medula. E significa que eu não vou ter simpático na cabeça, Otávio? Não. É exatamente isso que
tentou-se, né, fazer com essa representação. Eu pego o meu tronco simpático, que ele tá... Ó a conformidade dele. Tá vendo que um gânglio tá pertinho do outro, enquanto ele tá com o tóraco lombar? A partir do momento que ele se torna cervical, quando ele precisa ir para cervical, ele emite tipo uns pezinhos, ó. Ele emite uns pezinhos que vão se alongando até eu chegar em núcleos separados, que não estão conectados diretamente com a tóraco lombar, para ativar estruturas superiores, né? Tipo os olhos, tipo a transpiração na face, que é, inclusive, uma função do sistema simpático. Já o parasimpático, vocês vão lembrar dele como fisiológico. Lembra quando eu falei que o neurotransmissor acetilcolina era um transmissor fisiológico, que ele permite as características do corpo funcionarem normalmente? Exatamente. Então, diferentemente do que a gente tinha lá nos momentos de luta ou fuga, quando você não estiver em luta e muito menos em fuga, você está usando o parasimpático, certo? Nessa classe, né, diferente do que a gente tinha lá, a gente tem um neurônio pré-ganglionar longo e um neurônio pós-ganglionar curto. O primeiro, ele é muito mais longo. Eu não tenho mais a presença do meu tronco simpático. Aqui, o meu gânglio, né, o meu acúmulo de substância cinzenta fora do sistema nervoso central, ele está nas proximidades, né, do próprio órgão que vai efetuar a ação. Então, o gânglio, o gânglio, se ele é um do parasimpático cardíaco, ele está ali, quase que aderido no coração. Se é no estômago, ele está aderido ao estômago. Ou então nas proximidades do intestino, né? Então, esse gânglio está mais próximo. Não tem exatamente uma importância direta, né? Essa fibra ser maior ou menor. Tem a título de saber, de fato, né? E, novamente, vocês entendem que são 2 neurônios. Otávio, eu só tenho sistema nervoso simpático atuante quando é luta ou fuga? Não. Da mesma forma que você não tem, quando você está em luta ou fuga, perda completa do sistema parasimpático. O que acontece é que é como se fosse uma queda de braço. Certo? Como se fosse uma queda de braço. Tem 2 brothers brigando. Quando é uma situação que eu preciso de ressalva para minha vida, né? Uma situação de luta ou fuga, entre aspas, ou um choque hipovolêmico, alguma coisa do tipo, eu vou chamar o SIMPS para tomar conta, certo? O simpático ele vai tomar conta nesse momento. Ele vai puxar mais forte, beleza? Ele vai criar um músculozinho aí, ó. E aí, quando ele puxa mais forte, a adrenalina e a noradrenalina, que são os neurotransmissores dele, vão fazer suas funções, né? Que nós vamos ver futuramente nessa mesma aula, as funções dos receptores, né? Para você entender o SNA, você tem que saber os receptores. E, porventura, a partir do momento que eu perder essa necessidade de luta ou fuga, aí o meu paras, ele toma conta de novo. E ele normalmente fica tomando conta, porque ele é fisiológico, certo? Então ele impede, nas situações em que você não tem risco de nada, não tem nada te incomodando, você não precisa ficar bitolado com as coisas, o parasimpático toma conta, ele atua e ele mantém seu corpo no estado normal, certo? No estado natural. É o parasimpático. E, para fechar, o que vocês têm que saber do sistema nervoso simpático são os receptores, né? Quando eu falo do SNA do tipo simpático, vocês vão ver muito essa abreviação de SNAS. O simpático ele tem basicamente 4 receptores, certo? O receptor alfa, né? 2 classes e 4 tipos, os alfas e os betas.
Diferentemente, diferentemente do que a gente tem, na verdade, concomitantemente ao que eu falei na primeira aula, a gente tem que a nora, ela tem uma atuação mais significativa nos alfas, certo? Ao passo que a adrenalina, ou a epinefrina, ela tem uma atuação geral, mais geral, na verdade, mas ela tem um foco nos betas, certo? Ela ativa bastante beta, ao passo que a nora ativa bastante alfa. A adrenalina, ela ativa mais, né, os dois do que a nora. A nora também ativa beta, mas ela tem predileção pelas alfas. A adrenalina, ela também ativa alfa, mas ela tem predileção pelas betas. Mas se você colocar a adrenalina sozinha, ela ativa mais alfas do que a nora ativa betas. Se é que deu para entender, né? A adrenalina ela ativa mais receptores no geral. Os alfa 1, né? O que eu indico saber? Sincerão. Os receptores alfa, eles vão fazer vasoconstrição da musculatura lisa vascular. Então, a noradrenalina, a primeira coisa que ela faz é ter predileção pelo vaso sanguíneo, pela artéria, e ela vai segurar ela. Beleza? Ela também vai induzir a midríase, que é a abertura do olho, certo? Então, a pupila ela fica maior para entrar mais luz, para eu enxergar melhor em uma situação que eu precisar correr e não acertar a cabeça em alguma coisa, certo? No fígado, ela ativa a glicogenólise, que é a quebra de glicogênio. Então, ela me permite, em situações de luta ou fuga, ter mais glicose biodisponível para eu rachar fora, certo? E basicamente isso, certo? Os alfa 2, eles têm relação com o músculo liso da parede do trato gastrointestinal, induzindo um relaxamento. Então, a partir do momento que eu tenho a atuação do sistema nervoso autônomo, numa situação de luta ou fuga, eu tenho midríase para eu enxergar mais. Na verdade, enxergar melhor, né? Vai entrar mais luz, impede de eu bater em alguma coisa. Eu faço vasoconstrição para eu subir com a pressão arterial e subir concentrar, na verdade. Concentrar nutrientes no coração e no sistema nervoso central, que é onde precisa. E eu ativo a glicogenólise hepática para deixar a glicose biodisponível. Eu faço o relaxamento do trato gastrointestinal. O que é relaxamento? É parar com o peristaltismo. Então, eu evito de defecar. Então, o ideal é que numa situação de luta ou fuga você não cague nas calças, né? O ideal. Então, por isso que o receptor alfa 2 ele faz o relaxamento da parede do intestino, certo? E induz o relaxamento do músculo liso vesical. Vesical é de bexiga, viu? Então, ele relaxar no trato gastrointestinal significa não defecar. E relaxar no músculo liso vesical significa evita urinar. Certo? Então, esses efeitos fisiológicos vão ser abolidos, ou tenta abolir eles. Certo? Beta 1. Os beta 1 vocês vão lembrar de ter sido estriado cardíaco. Certo? O beta 1 é o sistema nervoso simpático que aumenta cronotropismo e inotropismo. Ou seja, faz a elevação da frequência cardíaca e a elevação da pressão arterial. Certo? Mas enfoque na frequência cardíaca. Ah, Otávio, ele também ativa a lipólise no tecido adiposo. Verdade.
Mas vocês têm que entender que o coração, ele basicamente se alimenta de gordura. É o que ele gosta de comer, certo? Então, não é difícil de você ligar o beta 1 com o coração, por lógica, né? Você precisa saber gravar isso. E, de quebra, vem um tecido adiposo. E, por fim, o beta 2, ele induz, de novo, né, o relaxamento do músculo liso TGI, para redução da peristalse. E o foco é esse aqui, ó. Faz broncodilatação. Ah, Otávio, ele faz broncodilatação. A lógica por trás disso aqui é você ter mais espaço, maior volume no brônquio para passar ar, certo? Então você vai ter mais ar, mais respiração, o coração bate mais rápido e você consegue fazer mais coisas. Você corre mais rápido, você puxa mais peso, você pula mais alto, certo? Quando o sistema nervoso simpático está atuando aqui com luta-fuga. Casa isso com uma curiosidade, né? Casa isso com um pouco de clínica. Por exemplo, o cara que ele tem infarto, ele precisa que o coração dele volte a bater, né? Porque ele deu uma parada de leve. Você vai usar o quê? Noradrenalina ou adrenalina? Adrenalina. Porque é ela que atua nos betas. Você precisa subir a pressão arterial desse cara. Você vai fazer o quê? Adrenalina. Certo? Ah, mas o cara tá numa crise, meu. Uma crise de asma lascada. Uma crise lascada de asma. Ele tá quase sem respirar, tá indo morrer. Você dá o quê? Você dá um salbutamolzinho pra ele. Que é o quê? Basicamente, um antagonista, né? Dos receptores parasimpáticos. E que vem aqui, ó, com o agonista de beta 2. Porque ele faz broncodilatação. Então o cara tava tendo espasmo no brônquio, impedindo ele de respirar. Você dá para ele um remédio para ele fazer inalação que tem agonista, ou seja, aquele que ativa o receptor beta 2. Então o brônquio dele que tava assim, ele vai pá, estoura, aumenta e ele consegue respirar, certo? Para crise de asma. E essas reações, elas vão ser basicamente o contrário para o sistema nervoso autônomo parasimpático, ou SNAP. Aqui, diferentemente do que a gente tinha, eles vão ser pela acetilcolina, então eles são colinérgicos, e eles vão ter duas classificações e 4 tipos. O primeiro deles são os nicotínicos, nicotina mesmo, né? É a nicotinamida que vai vir aqui e se ligar. Sistema nervoso central no sistema nervoso central e nos gânglios, ele faz a excitação nervosa. E é isso aqui que vocês têm que manjar. Eu não lembro de bosta nenhuma do que aconteceu quando eu estava na situação de luta ou fuga. Tanto que você faz as coisas sem pensar. Mas quando o nicotínico está fazendo a excitação do sistema nervoso central, eu estimulo o potencial de ação para eu lembrar das coisas. Certo? Então, eu consigo ter uma fluidez de pensamento, tomar as decisões com mais cautela. Toda aquela informação, toda aquela baboseira que eu falei com você, sistema límbico quanto à emoção e memória vai estar funcionando melhor no sistema nervoso parasimpático. E na junção neuromuscular. Não sei se vocês já perceberam isso, se já estiveram em uma situação de luta ou fuga desse nível, mas quando você está em luta ou fuga, o movimento é sempre mais travado e mais simples. É correr, é dar murro, certo? Não exige uma finesse de movimento. Por quê? Quem atua na junção neuromuscular é um receptor nicotínico que induz a contração no músculo esquelético. Então, essa precisão de movimento só acontece quando você tem calma, né? Quando você está estimulando a junção neuromuscular, que é quem conecta os nervos, né? O axônio dos nervos com a fibra muscular. Certo? Os muscarínicos tipo M1, eles fazem a mesma coisa dos nicotínicos, com a diferença que eles fazem isso aqui. Ó. É eles que controlam a secreção de ácido clorídrico na mucosa gástrica. Você quer, por exemplo,
reduzir isso daria, né? Não é lógico você dar isso, mas é só no parasimpático que você consegue ter uma digestão boa. Então é só aqui na calma que você digere os alimentos direitinho. O M2 é o receptor do músculo miocárdico e ele faz o contrário, ele reduz o cronotropismo e o inotropismo, ou seja, ele reduz a frequência cardíaca e ele reduz a pressão arterial. Certo? E você tem, por fim, os M3, que eles induzem a secreção glandular de várias glândulas diferentes, né? Salivar, brônquica, sudorípara. Faz a contração do músculo liso do trato gastrointestinal e faz a vasodilatação. Secreção glandular não precisa nem falar nada, né? É bem lógico. Você vai suar, você vai produzir muco para o brônquio e você vai produzir saliva para a boca. Contração do músculo liso é igual a peristalse. Então, você tem o funcionamento intestinal. Certo? Então, aqui você vai defecar bonitinho. E vasodilatação no músculo liso vascular. Certo? Então, você vai ter uma redução de pressão e um aumento na irrigação. Tudo que está vasodilatando, ele está aumentando a irrigação, logo ele aumenta a nutrição. Quanto maior o vaso, maior a quantidade de coisa que ele pode levar para aquele tecido. Show de bola? Porventura, se vocês se perguntaram, né, acerca da atuação de alguns medicamentos, vocês vão perceber que alguns deles têm nome, tipo propanolol, ol. Tudo que termina com ol dentro dessa classe de medicamentos, né? Propanolol, atenolol. O objetivo deles é de ser beta-bloqueador. Já ouviram essa palavra? Beta-bloqueador. Eles fazem a inibição dos betas com o objetivo de quê? Impedir o aumento brusco de frequência cardíaca. Então, ele é um beta-bloqueador. Lembra que ele é um beta-bloqueador. Ele é antagonista de receptor beta. Então, ele impede ataque cardíaco. Certo? Ele impede ataque cardíaco. Mas nunca se esqueçam que a gente está falando aqui de receptor. Então, ele não induz a bradicardia. Ele impede ataque. Ele vai ficar né? Normal. Ele vai ter ali de 70 a 80 batimentos, que é o padrão, né? Normal da população. Ele não é um agonista muscarínico. Porque se ele fosse um agonista muscarínico, ele ia induzir a queda de frequência cardíaca de fato. Então, a gente entra em BRAD. Certo? Então, esse tipo de medicamento não é nem feito, né? Não tem relato de você ver isso na praxis. Porque ou você tem um beta-bloqueador ou você tem um estimulador, né? Uma adrenalina, que vai ajudar você a levar isso na situação, por exemplo, do infarto. Ah, Otávio, mas você falou que o medicamento para asma, o salbutamol, ele induz, né, a ativação do sistema nervoso simpático beta 2. Mas ele não vai ativar beta 1 junto? Não, vai. Inclusive, o que mais reclamam na praxis, né, na prática, de quem usa a bombinha, né, para as crises de asma, é de taquicardia. Você bate a bombinha, né, duas apertadas e inala, você respira, mas você fica com o coração batendo na boca, ele vai começando a bater bem forte. Certo? Entendendo a função de cada receptor, você vai conseguir entender a base, né, por trás da funcionalidade do sistema nervoso autônomo. Tudo certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha sido claro, espero que tenham aprendido bastante. Dá uma moral, segue a gente, dá um like e até a próxima.